Você sabia que imóveis são uma das paixões do brasileiro? Você pode receber aluguéis todos os meses e isso nem precisa ser tão complexo, porque na verdade, de certa forma, é simples, barata e lucrativa. Neste vídeo você aprenderá o que são fundos imobiliários, quais são suas vantagens, quais são os tipos de fundos imobiliários e o que você precisa se atentar na hora de investir em algum deles. Seja bem-vindo ao meu canal, não se esqueça de se inscrever, de dar um like e comentar algum insight que você teve aqui. Imagine que você resolveu ir a um shopping e ao entrar nele você vê várias lojas, até mesmo aquela que você mais gosta de comprar ou apenas olhar as roupas, sapatos ou acessórios. Essas lojas elas pagam um aluguel para estar dentro deste local. Conforme você vai andando, você fica com fome e vai comer algo na praça de alimentação. Isso significa que além das lojas, existem também os restaurantes, os cinemas, academias, entre outras. Todas essas marcas que estão dentro desses shoppings são chamadas de inquilinos ou lojistas. Nesse shopping também tem uma administradora, que seria uma gestora, que ela vai pegar todos esses recebíveis e vai distribuir sempre um rendimento para cada um dos seus cotistas, ou seja, os seus donos. E isto é um fundo imobiliário. Dentre eles, alguns são shoppings, galpões logísticos ou prédios comerciais. Você não precisa ser um milionário para ser um dos donos de um shopping nesse país. Basicamente, ao comprar um fundo imobiliário, você será dono junto a outros de todo o empreendimento dentro dele. Visto isso, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários nada mais é que pessoas que se reúnem para serem investidoras no setor imobiliário. Essas pessoas vão alocar o seu dinheiro dentro de um fundo, ou seja, é uma opção para quem quer investir no setor imobiliário sem precisar ter que comprar o imóvel físico, sendo que você investe em pedacinhos ou cotas e passa a receber os aluguéis como rendimento. Esse fundo vai fazer uma gestão de recursos com esse capital e significa que ele vai investir em imóveis, sejam algum deles shoppings, galpões logísticos, incorporadoras ou prédios comerciais. Todos esses imóveis vão trazer um rendimento para esse fundo e esse fundo vai dividir parte do lucro com seus cotistas, ou seja, os seus donos, e esse dono pode ser você. Mas por que investir em fundos imobiliários tem vantagens? Existem muitas, mas vou citar algumas. Primeira vantagem, é um investimento mínimo e de baixo custo. Você pode começar investindo com pouco, ao passo que comprar um imóvel para investimento pode demandar muito mais capital. Com isso, alocando grande parte ou até mesmo todo o seu capital em apenas um imóvel, tornando o investimento arriscado. Por exemplo, você pode comprar uma cota de BCFF11 atualmente por R$ 70 ou uma cota de CPTS11 por R$ 8. Com esse investimento mínimo, você pode ser dono de grandes negócios no nosso país. Um exemplo deles é que se você investir em XPML11, você pode ser um dos donos do Catarina Fashion Outlet. A segunda vantagem é que você pode vender de forma rápida todo o seu investimento ou até mesmo parte dele. Ou seja, se você tem 100 cotas de um fundo imobiliário, você pode vender elas hoje mesmo, sendo um dia útil. Ou vender apenas uma cota de todas que você tem. Você que irá ditar o quanto você quer desfazer de todo o seu investimento. Com isso, você pode a qualquer momento aumentar ou diminuir a sua exposição dentro de um fundo imobiliário que você tenha investido. A terceira vantagem é que você vai ter uma gestão profissional. A gestora do fundo tem um CEO especializado que irá olhar dia a dia o investimento, analisando os imóveis que já tenham comprado ou os que pretendem comprar também. Isso é prático e menos burocrático, porque ao investir em fundos imobiliários você não precisa se preocupar com a administração dos imóveis, sejam eles como cobrança, contratos ou impostos. Você não precisa lidar com o inquilino ou até mesmo lidar com o corretor de imóveis. A quarta vantagem é que existe uma isenção no imposto de renda, porque os dividendos atualmente eles não são tributáveis, diferente de quando você está comprando uma casa e colocando ela para alugar. Os aluguéis que você irá receber você tem que pagar 27,5% de imposto sobre o aluguel. E ao investir em fundos imobiliários você vai receber os dividendos todos os meses isentos de imposto de renda. Isso é interessante e é uma boa vantagem ao se pensar que você vai pagar 27,5% sobre o valor de um aluguel, né? Agora que você entendeu algumas vantagens, é importante citar os tipos de fundos imobiliários. Os mais comuns são os fundos de tijolos, fundos de fundos ou fundos de papéis. Fundos de tijolos, eles investem em imóveis físicos, sejam eles os shoppings, os galpões logísticos, os prédios comerciais, que têm como inquilinos os hospitais, os hotéis, centros de distribuições, agências bancárias e outras empresas. Fundos de papéis é um investimento em recebíveis
níveis, ou seja, investidores ou tomadores de recursos, eles investem em títulos financeiros ligados a imóveis, ao invés do fundo comprar os imóveis diretamente. Fundos de fundos são fundos que investem em outros fundos. Eles analisam e compram os melhores fundos no mercado que irão compor sua carteira de investimento. Tem outros fundos que também estão tomando corpo no mercado, mas não cabe muito falar deles aqui neste vídeo. Se você quer um conteúdo mais completo sobre os tipos de fundos imobiliários, mais detalhado e como analisar cada um deles, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo mais completo para você. Para se investir em fundos imobiliários, um dos fatores que eu mais gosto de olhar é a correlação entre a taxa Selic, que seria a taxa de juros do país, com os preços dos fundos imobiliários. Uma forma de comparar é você pegar essa taxa de juros histórica junto com o IFIX. O IFIX ele é um índice que acompanha a média dos preços dos fundos imobiliários do mercado. E essa correlação se dá quando a taxa de juros está subindo, está ficando cada vez maior, os preços dos fundos imobiliários tendem a cair, ficar cada vez menor. E por que isso acontece? Pense que os investidores eles estão com uma cabeça de ganhar mais rentabilidade. E alguns investidores, ou a maioria deles, pensa que quando a taxa de juros do país está aumentando, o qual ele pode investir no próprio tesouro do país, que é um dos investimentos mais seguros, ele irá diminuir a posição dele em fundos imobiliários e aumentar a posição dele em tesouro. Isso para ter mais rentabilidade com mais segurança. Com isso, se o fundo imobiliário ele estiver pagando 0,5% ao mês e a taxa de juros do país estiver pagando 1% ao mês, é em tese mais rentável, com mais segurança, investir no tesouro do país. Só que, como tudo é cíclico e com pensamento de segundo nível, você pode pensar que com esse movimento de vários investidores saindo dos fundos imobiliários e indo para o tesouro do país, faz com que os preços dos fundos imobiliários caiam. Com isso acontece o que mais se vê de um dos principais indicadores para se olhar os fundos imobiliários, o preço sobre o valor patrimonial esteja abaixo de 1. Com esses preços mais baixos, faz sentido você antecipar esse ciclo da alta de taxa de juros do país para comprar mais fundos imobiliários ou aumentar sua exposição neles, para que se tenha retorno na volta dessa massa de investidores que correram para os tesouros, ou no caso, saíram dos fundos imobiliários por causa dessa rentabilidade maior no tesouro do país. Neste caso, existe um prêmio maior para esse movimento. Uma coisa interessante de se olhar é algo chamado Magic Number. Magic Number é quando os totais dos rendimentos que você tem neste fundo consiga comprar mais uma cota dele mesmo. Um exemplo é que, se você investir em BCFF11, que está cotado atualmente em R$ 72,71, que o último rendimento pago foi de 56 centavos, você precisará de 130 cotas de BCFF11 para comprar mais uma cota dele mesmo. Um outro exemplo é que se você investir em ALZR11, que está cotado em R$ 114,43 e o último dividendo pago foi de 82 centavos, você precisará de 140 cotas de ALZR11 para comprar mais uma cota dele mesmo. Se você investir em XPML11, que está cotado em R$ 113,51 e o último dividendo pago foi de 85 centavos, você precisará de 134 cotas de XPML11 para comprar mais uma cota dele mesmo. O que eu quero dizer com isso é que o Magic Number cria um efeito bola de neve. Basicamente, você precisa de uma quantidade mínima de cota para reinvestir seus rendimentos que você vai ter com aquele fundo, aumentando assim os seus rendimentos no mês subsequente, criando esse efeito. Se você tiver apenas uma cota de BCFF11 que está em torno de R$ 70, você vai ter um rendimento mensal de 56 centavos. Você não vai conseguir reinvestir esses 56 centavos, mas se você tiver 130 cotas de BCFF11, você consegue comprar mais uma cota dele. Isso irá aumentar seu rendimento mensal e nos meses seguintes você vai receber mais rendimentos, criando esse efeito. Aí está a mágica. Se você tem interesse em comprar fundos imobiliários, você pode ir no home broker da sua corretora, colocar o código do fundo imobiliário, colocar a quantidade desejada, colocar o valor e apenas clicar em comprar. Home broker é uma plataforma onde você opera os ativos financeiros negociados na bolsa de valores. Então você pode comprar e vender por lá. Também posso fazer um vídeo de como comprar fundos imobiliários na prática. Deixe aqui no comentário se você tem interesse nesse vídeo e eu vou estar comprando junto com vocês. Aquela sensação de receber dividendos todos os meses, receber aluguéis todos os meses pode acontecer com você. Você passa a receber uma notificação no seu celular de uma quantia em dinheiro que caiu na sua conta da corretora. É essa sensação que investir em fundos imobiliários pode trazer. Mas não se esqueça que investir em conhecimento rende os melhores juros. Essa frase é de Benjamin Franklin e faz muito sentido. Continue me assistindo, continue estudando, continue investindo e continue prosperando. Te espero no próximo vídeo.